Olá, meus queridos, seja bem-vindo para mais um vídeo. Iniciaremos aqui uma série de resoluções de questões da CESP e SEBRASP, né? Iremos fazer uma prova direcionada a professor de matemática, que foi realizada em 2019 na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, tá? Então, vem comigo e vamos ver esse item aqui, o 71. Ó, se um triângulo qualquer, os comprimentos de todos os lados forem números racionais, então os cossenos de todos os ângulos internos desse triângulo serão também números racionais, tá? O que é que a gente tem que fazer? Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Você tem um triângulo qualquer, ok. Aí você vem e ele diz assim, que se ele tiver lados que sejam números irracionais, então eu vou supor que x, y e z pertença aos conjuntos dos números racionais, certo? E ele diz que existe um ângulo, pega esse ângulo aqui, tá? Pega aqui chamado um ângulo alfa, esse ângulo aqui. E ele fala que se nós tivermos, né, em um triângulo, então os cossenos de todos os ângulos internos desse triângulo serão também números irracionais. Agora vamos entender o que é um número irracional. Ó, um número irracional, ele vai ter que forma, né? Um número irracional da forma A sobre B, né? Só lembrando que A e B pertencem aos números inteiros, né? E a única conclusão que nós temos que ter cuidado é que o B tem que ser diferente de zero, né? O A pode ser qualquer um. Então, os números irracionais têm a forma de fração, tudo bem? Ele vai ter a forma de fração. Então, x vai ter essa cara, o y vai ter essa cara e o z também. Ótimo. Existe, para nós, uma ferramenta que, se eu escolhesse alfa aqui, eu poderia escolher outro ângulo aqui, certo? Eu poderia escolher um ângulo aqui, sei lá, beta. Eu poderia escolher aqui outro ângulo aqui, eu vou chamar de teta. Poderia escolher qualquer um dos três ângulos, pouco importa nesse sentido. O que eu vou fazer? Eu vou relacionar o teorema dos cossenos, né? Eu vou usar a ferramenta aqui para nós, vai ser o teorema dos cossenos. O que o teorema dos cossenos fala? O que o teorema dos cossenos fala? Ele fala o seguinte, olha, se eu tiver, por exemplo, eu quero descobrir quem é esse lado y, então vai ficar y ao quadrado vai ser igual a x quadrado mais z quadrado. Isso se fosse em um triângulo retângulo, né? Por exemplo, se fosse assim, né? Se fosse assim, por exemplo, se fosse um triângulo retângulo, e esse y fosse esse cara aqui, a gente teria quem? O famoso teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, nós teríamos. Mas no caso generalizado, nós vamos ter quem? Que é o teorema dos cossenos. Vai existir um lado ao quadrado, essa soma dos outros dois ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo compreendido entre x e z. No caso que nós estamos escolhendo, em ocasião, nós estamos escolhendo esse ângulo aqui. Podia ser qualquer um dos três, tá? Ora, ele quer ver se esses números, eles vão ser, esse y, x e z, eles vão ser racionais ou não, né? A nossa ideia é chegar a ver se esses caras realmente são números racionais, né? Que vão ter essa cara aqui. Então vamos lá. Eu quero saber quem é o cosseno. Eu vou arrumar isso daqui, vai ficar assim, ó. Preste atenção. Vai ficar assim, ó. Arrumando. Eu vou botar esse cosseno para lá, vai ficar 2x y cosseno de alfa igual. Eu peguei esse cara aqui, ó, e joguei para o lado de lá, tá? E joguei para o outro lado. Apliquei a operação inversa, está subtraindo, ele passa com sinal positivo. Aí desse lado de cá ficou x quadrado mais z quadrado, tudo bem? Agora, esse y quadrado aqui, eu vou jogar ele para cá. Eu vou aplicar a operação inversa. Ele está somando, ele vai passar subtraindo. Como eu quero saber exclusivamente quem é o cosseno, eu vou colocar esse fator aqui dividindo. Vai ficar cosseno de alfa, vai ser x quadrado mais z quadrado menos y quadrado sobre 2xy. Ora, olhe bem para esse cara aqui. Se eu colocasse o beta, manipularia, dava uma situação parecida. Se eu colocasse o ângulo θ, também. Então, eu usei o alfa, mas se eu usasse o θ
e eu usasse o beta, ia dar uma relação semelhante a essa. Agora, analisemos esse lado de cá, tá? Vamos fazer uma análise nesse número aqui. Isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um número. Só lembrando a vocês o quê? Que x, z e y são frações. A minha pergunta é, no corpo das frações, nos racionais, um número ao quadrado deixa de ser uma fração? Ou deixa de ser um número racional? Não. A soma de números racionais é racional? É. Então, se eu somar ou subtrair números racionais, ele continua sendo números racionais. Se eu multiplicar dois números racionais, por exemplo, se eu multiplicar o x vezes y aqui, ele continua pertencente aos racionais, tá? Se eu dividir x por y, ele continua pertencente aos números racionais, desde que satisfeito que o denominador seja diferente de zero. Então, somar números irracionais e dividir por eles vai continuar pertencente aos números racionais. Logo, esse item aqui ele é o quê? Um item correto, tá? Esse foi um dos itens. Continua conosco para ver mais questões, tá? Se você chegou até aqui, dá um joinha e se inscreve no canal e divulga para o pessoal. Forte abraço e até o próximo.